Vamos ver se eu gravo ela. Vamos voltar para a aula. Então, esse manual é um manual da SBD, pelo menos é o último que eu tive acesso, assim que eu conheço, sobre psoríase. É o mais atual. Não tem muitas novidades, realmente. O que tiver, a gente vai conversando. Não sei se vocês podem acrescentar alguma coisa, mas o que eu tenho visto é seguindo esse último manual da SBD, de 2020. Depois teve pandemia, né? 2020 começou a pandemia, acho que não teve nada de novo mesmo. Foi o caos no mundo. Aí nós temos as definições sobre a psoríase. Tem essa primeira pergunta, Isabel, sobre a definição da epidemiologia da psoríase. É mais correto afirmar que... Letra A. Você pode ler, Isabel, para mim? É uma doença inflamatória da pele crônica, não contagiosa, que atinge ambos os sexos, em todas as idades, preferencialmente na segunda e quinta década de vida. B. É uma doença crônica, incapacitante, não transmissível, dolorosa e desfigurante e para a qual existe cura. Letra C. Doença inflamatória crônica da pele e articulações, imunomediada, de base genética, com grande polimorfismo de expressão clínica e que acomete 1% da população. É para responder? Seria a mais correta das três. C. Alguém? C. Qual que seria? C. Concordo com a colega. Letra C, letra B, letra A. Luiz, você tem alguma ideia aí, Luiz? Eu não ouvi a letra C. Lê, por favor, para mim, que não tá bom. Estou no celular, tá ruim para ver. Peça a Isabel que releia, por favor. Aí. É doença inflamatória crônica da pele e articulações, imunomediada, de base genética, com grande polimorfismo de expressão clínica e que acomete 1% da população. Letra C. Muito bom. Então, o que está errado na letra A? Não é? A letra A é uma doença inflamatória da pele? É. E das articulações, não podemos esquecer. E é crônica? É. Não contagiosa? É. Que atinge ambos os sexos? Ok. Todas as idades? Perfeito. Preferencialmente segunda e quinta? Isso aí tem uma certa discussão. Alguns autores acham que é terceira e quarta, né? Década de vida. Então, não é bem... não é uma doença tanto do jovem, mas do adulto mesmo. A gente vê menos na idade jovem, menos no idoso, mas a gente não estaria completamente correta porque faltou as articulações nessa afirmação da letra A. A letra B, ela não é transmissível, ela não é tão incapacitante, né? Ela pode ser incapacitante pela lesão articular, artrite psoriática, porém não é tão comum e nem toda artrite psoriática vai levar a mutilações, a ser incapacitante. Dolorosa, certamente, ela não é, tirando a artrite, e desfigurante também, muito raramente. E não existe cura, né? Então, existe cura, está errado. Então, eu costumo dizer que é uma doença dos 8 aos 80. O que quer dizer isso? É uma doença que você tem tanto na idade, na infância, desde a primeira infância, primeiros anos de vida, até o idoso. Enfim, todas as idades. Mas o que se chama de 8 aos 80 também é a intensidade da doença. Você vê que a doença não se manifesta apenas de uma forma, tem um polimorfismo. E esse polimorfismo varia de lesões menores, lesões mais em placas, lesões mais isoladas, em cotovelos, joelhos, nas áreas extensoras. Aí teria que fechar o microfone, alguém está com o microfone ligado, aí fica concorrendo comigo. Aí as lesões são mais frequentes, então, da psoríase, que nós vamos ver depois, psoríase vulgar.
Então, é uma doença dos 8 aos 80, justamente porque ela tem variedade de manifestações clínicas e a idade também varia bastante. Mas ela pode ser, em geral, mais isolada, em couro cabeludo, ou apenas nas unhas, ou na região palmo-plantar e unhas, ou nas articulações e unhas, ou vulgar no corpo, em vários lugares do corpo e articulações. Enfim, ela tem várias apresentações, a psoríase. Tanto ela começa ali, nós vamos ver a lesão típica dela agora, mas é uma doença inflamatória crônica mesmo, de peles e articulações, imunomediada. Não é considerada classicamente uma doença autoimune, mas e nem uma doença hereditária, familiar, embora nós temos uma base genética importante. Por exemplo, se apenas um dos pais tem psoríase, a chance de um filho ter psoríase é de 14%. Se os dois pais têm psoríase, a chance do filho ter psoríase sobe para 41%. Então, ela se torna uma doença mais importante quando os dois pais têm a doença. Vamos ver agora a lesão elementar da psoríase, não é? Ela tem praticamente, mais comumente, placa, nem tanto mácula. O mais comum são essas placas, não são infiltradas, mas vamos ver aí uma placa eritemato-escamativa, bem delimitada, ocasionalmente pruriginosa. Então, a psoríase não é aquela doença que sempre coça. Pode coçar pouco, médio. Tem pessoas que varia muito o prurido. Nem sempre é um prurido importante. Áreas de trauma, joelhos, áreas extensoras, principalmente, né, dos membros superiores e inferiores. Nos idosos, a gente vê muito nas pernas, na região pré-tibial. Na região sacra, é um lugar que atinge bastante. Na região dorsal ali do tronco, da bacia, na região sacra. Pré-tibial e couro cabeludo. Então, é uma lesão tipo placa. Olha que lesão bem definida, né? Uma base eritematosa elevada, com essa formação no topo dela, assim, na parte dela superior, com uma escama branca, às vezes brilhante, às vezes mais saliente. Agora nós vamos ver formas de psoríase que tem pouca escamação, como a psoríase invertida. Mas na psoríase, em geral, nós temos essa placa eritematosa, não infiltrada, então uma lesão elevada, eritematosa, com escamação, certo? Bem definida. Tanto que essa escamação nos ajuda bastante, essa escamação branca, né? Nos ajuda bastante no diagnóstico. Uma doença que atinge os homens e as mulheres, certo? Não tem preferência por sexo. É uma doença que tem algumas curiosidades. Nós não temos ela nos indígenas brasileiros, não existe a psoríase em indígenas na América do Sul. Nas Américas, em geral, você não tem psoríase nos indígenas. Nos negros é bem menos frequente, e é uma ocorrência universal, tá certo? Principalmente nas regiões distantes do Equador, ou seja, regiões mais frias do planeta. Então, tem no Brasil, tem todo o Brasil. No Brasil, nós temos aí 1,31% de prevalência da psoríase no Brasil. Então, é uma doença importante. Está mais ligado no mundo em países mais longe do Equador. Mas no Brasil tem Equador, tem sem Equador, tem de tudo, né? As manifestações clínicas, então, nós vamos começar abordando a mais comum, 90%. Então, essa aula, para mim, é muito voltada para você poder decidir o que você trata na atenção básica e o que você encaminha para o especialista, para o dermatologista. Então, a gente começa aí com a psoríase vulgar ou em placas. 90% dos pacientes que chegaram à unidade com esta doença, psoríase, vão apresentar esta forma clínica. Essa criança aqui tem em torno aí dos seus 10, 12 anos, é uma paciente que eu atendi, e ela tinha lesões bem definidas da psoríase vulgar.
Tanto ela tinha placas difusas nas pernas, no joelho, nos pés, no tornozelo. Mas vejam o que chama a atenção: placas eritematosas escamativas simétricas em ambos os joelhos, ambas as pernas, ambos os pés, ambos os tornozelos, ambos os cotovelos, tá certo? Uma doença simétrica na área extensora dos membros, como eu falei, tanto superiores como inferiores. Couro cabeludo, ela pode apresentar, nós vamos ver, na região sacra, unhas, e na infância nós temos formas também que nós vamos ver como elas se apresentam. E aí temos outras formas clínicas que nós vamos ver agora. Então, veja que tem na face, ó. É lógico que eu não vou ficar olhando na orelha da criança. Confunde com uma dermatite seborreica, porém é diferente, né? Olha aqui no cotovelo, pegando unhas também. Então, é uma lesão mais... Essa aqui, nesse caso dessa menina, embora ela tivesse uma lesão que a gente chama de seborríase. O que é a seborríase? É quando você tem lesão tipo eritema, dermatite seborreica e psoríase juntas, é como se fosse uma única doença. Seborríase seria manifestações da psoríase semelhantes à dermatite seborreica, chamava nas áreas de secreção sebácea, na face, né? Nesse sulco nasogeniano, nas orelhas, né? No couro cabeludo, enfim, aí a gente chama de seborríase. É importante dividir bem o diagnóstico da psoríase e da seborríase e da dermatite seborreica, no caso. Porque a dermatite seborreica pura, você pode usar corticoide sistêmico, e na psoríase você não usa, e é proibido usar corticoide sistêmico. Então, guardem bem isso. Na psoríase, nós vamos falar por quê não se usa corticoide sistêmico, só tópico. Então, aí nós temos uma psoríase vulgar bastante extensa. Vocês vejam a extensão, a quantidade de lesões que esse paciente tem no dorso, no tronco. É um paciente meu também, com lesões bastante extensas de psoríase vulgar, também pegando aí a seborríase, formando a seborríase, né? Lesões de conduto auditivo, couro cabeludo, pavilhão auricular, na face, região de secreção sebácea, que a gente chama de seborríase. Mas ele tinha lesão para todo lado. Então, isso eram lesões bastante evidentes da psoríase vulgar, que simplesmente vai ser, nem sempre vai chegar um paciente destes, óbvio. Eu acho que vocês vão ver muito mais esse paciente, com lesões no cotovelo, com lesões na região plantar, lesões mais isoladas, mas sempre simétricas, bilaterais, né? Sempre escamosas, secas, lesões com sensibilidade normal, geralmente não cai o pelo, não é? E lesões que têm prurido variável. Seguindo, nós temos aí uma psoríase curiosa. Essa psoríase é chamada psoríase inversa ou invertida. É a psoríase das dobras flexurais. Inversa ou invertida. É a psoríase das nossas dobras. Então, se vocês vejam um paciente que tem na região inguinal ou inframamária, na região axilar, na região de dobras, vocês podem confundir com intertrigo, pode confundir com intertrigo, que é candidíase, pode confundir com dermatite de contato,